Nós vamos ler o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, verso 16 ao 18. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, do verso 16 ao verso 18. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, do verso 16 ao verso 18. Nós vamos estar falando um pouco nessa noite sobre discernimento espiritual. Atos, capítulo 16, verso 16 ao 18. Na Nova Versão Internacional está escrito assim: certo dia, indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro, e ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. E essa moça seguia Paulo e a nós, gritando: estes homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam o caminho da salvação. E ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente, Paulo ficou indignado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu ordeno que saia dela. E no mesmo instante, o Espírito... Deus, estamos aqui, meu Pai, na Tua casa nessa noite, para compreender, Senhor, aquilo, meu Pai, que o Senhor tem para nós. Pedimos ao Senhor, meu Deus, que abra os olhos espirituais da Tua igreja, que nos faça ver, Deus, nos faça discernir, nos faça compreender, porque estamos vivendo, meu Pai, em uma geração de cegueira espiritual, em uma geração, Senhor, onde tudo se resume aos sentidos humanos. Mas nos faça entender nessa noite, por intermédio da Tua graça, da Tua misericórdia, o mundo espiritual em que estamos inseridos, para que possamos, Senhor, nos dedicar cada dia mais a buscarmos apenas o Teu Espírito Santo em nós, para buscarmos, Senhor, a manifestação do Teu Espírito através das nossas vidas, para que o nosso corpo, a nossa mente esteja guardada, assim como a nossa casa, meu Deus, e tudo que nos pertence, de todo o ataque do inferno, em nome de Jesus. Queridos, a realidade do mundo espiritual é uma realidade que ela não pode passar despercebida para nós. Vivemos em um tempo da ciência se multiplicando, como foi profetizado pelo profeta Daniel. No fim dos tempos, conhecimento se multiplicaria. E conhecimento é tudo aquilo que eu posso ver, que eu posso pegar, que eu posso testar, que eu posso provar, que eu posso examinar. Mas existe algo que nos rodeia, um mundo que vive dentro de outro mundo, que os nossos sentidos eles não são capazes de compreender. Mas o fato da minha limitação humana não me permitir ver o que está à minha volta não significa que isso não existe. Quando Nicodemos ele chega para conversar com Jesus, Nicodemos ele já foi um ícone do seu tempo, já foi alguém diferenciado, porque mesmo enquanto todo o sinédrio e todas as pessoas importantes e influentes daquele tempo, por inveja, já tinham decidido no seu coração que tinham que arrumar alguma coisa para condenar Jesus e provar que ele era um impostor, porque ele afrontava a estrutura eclesiástica do seu tempo, a estrutura de poder do seu tempo. Mesmo ele participando de tudo isso, Nicodemos ele procura Jesus à noite e diz: olha, mediante tudo que eu tenho visto, eu chego à conclusão que o Senhor veio da parte de Deus, porque as obras que o Senhor faz, ninguém poderia fazer se Deus não estivesse com ele. E Jesus começa agora a entrar em um diálogo com Nicodemos, e ele diz: olha, em verdade eu lhe digo, que se você não nascer de novo,
você não vai poder entrar no reino dos céus. É necessário que vocês nasçam de novo. E no meio dessa conversa, dessa resposta de Jesus, a conversa vai tomando outro rumo. E o que eu quero destacar é que quando Jesus disse que era necessário que ele nascesse de novo, ele vai trazer em João 3, no verso 8, uma expressão que diz: o vento sopra onde quer, você escuta, mas não pode dizer nem de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos os que são nascidos do Espírito. Jesus traz agora para Nicodemos a realidade do mundo espiritual, mas ele traz essa realidade dentro de um contexto do mundo físico, porque Jesus ele vai dizer a Nicodemos, olha, você vai ver isso no verso 12, preste atenção: eu lhes falei de coisas terrenas e vocês não creram, como crerão se lhe falar de coisas celestiais? Então preste atenção, Jesus ele entra no diálogo com Nicodemos no capítulo 3 e diz: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. A conversa toma outro rumo, porque Nicodemos quer traduzir para o mundo físico algo que Jesus está falando em um sentido espiritual. Pode o homem, depois de velho, entrar no ventre da sua mãe e nascer de novo? Jesus aí vai explicar que tem que nascer da água e do Espírito. Só que quando ele está explicando essas coisas, ele vai fazer uma alusão a uma realidade espiritual dentro do aspecto terreno. Quando ele diz, olha, os que nascem do Espírito, os que nascem de novo, os que nascem, o que eu quero dizer é que tem coisas que você escuta, mas você não pode ver, e isso se movimenta de um lado para o outro, você vê a manifestação dessas coisas, mas você não pode compreender isso na totalidade dos seus sentidos. Só que essa abordagem de Jesus no verso 8, ainda era com relação a coisas que acontecem nesse mundo que nós estamos, porque no 12 ele diz, eu lhe falei de coisas terrenas, e vocês não creram. Como vocês vão crer se eu falar de coisas? Aí eu lhe pergunto, o vento, a gente tem um corpo, nós temos um corpo. Jesus compara a obra do Espírito, a obra do vento. Assim são todos que são nascidos do Espírito. Jesus está mostrando que o nosso corpo, esse corpo que nós habitamos, ele tem sentidos. Você pega, você cheira, você ouve, mas tem coisas que passam por nós e que nós não vemos. Como, por exemplo, você olha para esse ambiente e esse ambiente está cheio de ar, mas você não vê o ar. Você não consegue sentir o movimento do ar dentro de um ambiente como esse. Mas se você pegar uma garrafa de Coca-Cola e tentar soprar, você vai ver que chega uma hora que você não consegue mais. Você pega uma seringa, você puxa ela toda, você bota o dedo e tapa a ponta. Você vai tentar empurrar, vai chegar um momento que você não consegue mais. Mas você não está vendo nada ali. Por que é que você não consegue empurrar mais? Porque embora você não veja, o ar, ele tem matéria. Pode não ser uma matéria visível, mas tem matéria. Ele ocupa um espaço no ambiente onde você está. O que faz o avião subir é exatamente a resistência que o ar faz. Porque o ar existe. Por mais que você não veja, eu queria que você tentasse convencer alguém que teve a sua casa destruída por uma ventania, que o ar não tem força, que o ar não exerce matéria, porque só quem viu o vento em toda a sua fúria é capaz de lhe dizer quão grande força não tem essa simples brisa que muitas vezes toca no nosso rosto, porque o ar ele tem matéria, e a depender da compressão do gás que você faz, um gás que você não vê, você pode tornar a vê-lo dependendo do estado agora que ele se encontra. Você pode transformar o gás em um líquido, mas o que é aquele líquido? É só um nível maior de compressão daquilo que já estava espalhado no ar. Esse
é a comparação que Jesus faz com o Espírito. Então, o que é que Jesus queria dizer? Quer dizer que Espírito tem matéria. Por mais que você não veja, por mais que você não possa tocar no Espírito, você não possa abraçar o Espírito, mas o Espírito tem matéria, ele está por aí, ele está solto aí no ar, se movimentando como se movimenta o vento. E essa verdade, ela é uma verdade tão terrível, para que você compreenda nessa noite, que Satanás, o próprio Satanás, se comparece agora diante de Deus, e começa um diálogo ali entre Deus e Satanás no livro de Jó, ao qual você sabe a história, se não sabe depois, você pode pesquisar, mas o diabo pede autorização a Deus para destruir a vida de Jó. Aí vá ler o livro de Jó e veja, Satanás apareceu para Jó e matou os seus filhos. Satanás pegou um revólver e deu tiro nos filhos de Jó. Foi assim que aconteceu? Mas não foi Satanás? Preste atenção. Satanás se compareceu diante de Deus, viu Satanás, Satanás viu Deus. Jó viu Satanás? Não. Alguém da família de Jó viu Satanás? Não. E como é que da noite para o dia morreu todos os filhos de Jó, os gados de Jó foram roubados e tudo foi destruído, se ninguém viu Satanás? Você alguma vez já se perguntou isso? Você alguma vez já observou isso na Bíblia? Porque a Bíblia diz que da noite para o dia, assim como Deus permitiu, Satanás veio e destruiu tudo, mas ninguém viu Satanás. Então o que foi que viram? O que foi que eles viram? Eles viram a manifestação dos elementos físicos, um espírito manipulando elementos físicos. Veio um fogo de lá, veio um fogo da parte de Deus, um deles diz, veio um fogo da parte de Deus aí, destruiu tudo. Daqui a pouco vieram pessoas, veio de lá os querezeus, veio de lá, vieram exércitos. Quem estava movimentando aqueles exércitos? Foi Deus? Foi o inimigo de Jó? Foi eles mesmo que já tinham rixa com Jó? Fique tímido não, irmão, pode responder. Quem estava movimentando aqueles exércitos? Quem estava manipulando o vento? Quem estava manipulando o fogo? Quem foi? Mas alguém viu Satanás? Jó viu Satanás? Ele soube que foi Satanás? Irmãos, preste atenção. Nós precisamos compreender como é que o Espírito age. Vai Jesus, em Lucas 8, 26 ao 29, a Bíblia diz que navegaram para a região dos Gerazenos, que fica do outro lado do lago, frente a Galiléia. Quando Jesus pisa em terra, veio ao encontro dele um endemoniado daquela cidade. A Bíblia diz que fazia muito tempo que aquele homem não usava roupas, não vivia em casa alguma, mas vivia em sepulcros. Preste atenção. Você sabe essa história. A pergunta é, Jesus chegou agora diante de uma pessoa que vivia em um contexto totalmente averso, totalmente diferente do que é comum a qualquer ser humano. É isso que a Bíblia está querendo dizer. Não é normal um homem viver em sepulcro, não viver em casa, não usar roupa, e ainda a Bíblia vai dizer que aquele homem às vezes ele era preso ali com grilhões e acorrentados, e mesmo assim quebrava a corrente e acabava com tudo e ficava em lugares solitários. A pergunta é, era normal o que esse homem fazia? Não. Mas no meio do caminho, antes de Jesus chegar aí, também aconteceu algo fora do comum. Porque antes de Jesus chegar até esse homem, a Bíblia vai dizer que se levantou uma tempestade tal, que homens experientes no mar também não sabiam mais o que fazer, porque eles não podiam mais controlar o barco no meio daquela tempestade. E a pergunta é, quem foi que levantou aquela tempestade? Quem estava controlando o vento? Quem estava controlando o mar? Irmãos, nós vivemos dentro de uma igreja, sentado em bancos, louvando a Deus, com a mãozinha junta, orando, mas você já se deu conta do poder que um espírito tem?
Se a gente não começar a abrir os olhos para as coisas espirituais e entender e discernir, porque aí a gente corre o risco de ficar no meio do caminho. Tem gente que espiritualiza tudo, tudo também agora é o demônio. Ou então vamos para o outro oposto, ficamos totalmente cegos e não enxergamos a ação do Espírito. A questão é que existe um mundo físico. Esse mundo físico, eu estou lhe mostrando dentro da Bíblia que os elementos físicos podem ser controlados por um espírito. Não me pergunte de onde veio o fogo. Se ele disse que foi da parte de Deus, esse fogo pode ter caído do céu. É a interpretação que para mim parece mais óbvia. Veio fogo da parte de Deus. Por que ele disse da parte de Deus? Que deve ter vindo do céu. Mas quem jogou o fogo foi Deus? Deus disse: vá. Olha o que Deus disse: vá, pode ir, só não toque nele. Então quem foi que desceu? Satanás. Quem controlou o fogo? Quem controlou o vento? Se Jesus disse: vamos passar para o outro lado, porque tinha uma legião de demônios que ele precisava expulsar, quem não queria que ele chegasse do outro lado? A Bíblia diz que ele levanta e ele repreende. A palavra que ele usa é essa: ele repreendeu o vento e repreendeu o mar. Alguém estava então incitando o mar, incitando o vento contra o barco. Quando Jesus se depara com aquele homem, observe, irmãos, tem coisas na sociedade que a gente passa, que a gente vê que não é normal, mas alguém disse: não, isso é loucura, isso é maluquice, isso é gente doido. Já pensou se na sociedade você passasse e visse alguém nessa condição, nu, no meio da rua, jogado, gritando, andando em cemitério? A ciência ia dar um jeito de explicar: não, isso é gente doido. Quando Jesus chega, preste atenção agora, quem estava vendo a cena de fora, via um homem chegando na frente de um doido. Essa é a cena. Quem estava compreendendo a dimensão do Espírito, vê de outra forma, porque o Espírito que estava no homem, ou os Espíritos que estavam no homem, quando veio Jesus, a Bíblia diz que eles gritaram, prostrou-se aos pés e disse: que queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? O diabo não estava vendo o que os discípulos viam, ele não estava vendo a aparência, mas ele estava vendo o Espírito que estava ali dentro. Da mesma forma que ninguém percebeu a hora em que o Espírito de Deus revelou uma coisa a Pedro, mas no instante seguinte o Espírito de Deus se foi e o Espírito de Satanás falou através da boca de Pedro. Quem os homens dizem que eu sou? Diz que o Senhor é o Cristo, Filho do Deus Altíssimo. Olha, bem-aventurado você, porque o que você disse agora não veio da sua mente, não veio da sua inteligência, não veio do seu raciocínio lógico, não foi algo que você aprendeu com seus pais e que agora você chegou a uma conclusão. Isso veio na sua mente e você falou, mas veio por revelação. Tem coisas que nós falamos, tem coisa que nós pensamos, que sai da nossa mente, mas não entrou na nossa mente pelos nossos sentidos, entrou na nossa mente através de uma revelação espiritual. O Espírito, ele fala direto na sua mente, saiu pela boca, manifestou. Quem estava ali que ouviu, recebeu agora uma informação. O que você ouve é uma informação. Às vezes a gente está pregando aqui na frente, eu falo alguma coisa aqui, e na hora que você ouve o que eu falei, o Espírito traz à sua mente uma revelação a respeito da palavra que eu disse. Não fui eu que trouxe a revelação, eu trouxe a palavra, mas diante do que você ouviu, o Espírito pega aquela palavra e traz um entendimento para você que se aplica especificamente à sua vida, ao seu caso, à sua situação, e você recebe aquilo com uma convicção muito maior do que se eu tentasse lhe explicar, porque não foi algo que foi informado, mas foi algo que foi revelado.
Mas a mesma mente que pode receber a revelação do Espírito Santo, se ela não estiver em vigilância, ela também recebe a informação, a revelação que vem do espírito de Satanás. Mas é necessário que o Filho do Homem sofra espera aí, Senhor, nesse instante, tu eras o Cristo, o Filho do Deus vivo, e agora o Senhor vai morrer? Que negócio atrapalhado é esse? Bora dar um jeito da gente resolver isso. Para trás de mim, pronto. Ele não estava falando com Pedro. Pedro, fica quieto aí, o negócio não é com você não. Eu estou andando no Espírito. O que é andar? Eu estou procurando, estou observando, eu estou de olho no que está acontecendo. O espírito de Satanás, quando vê o corpo de Cristo, ele não vê o filho de José e de Maria. Ele viu a figura de alguém que ele já conhecia. Porque Satanás, ele estava com Deus. Ele veio do céu, ele estava lá. E quando ele olha para o corpo, ele vê o que está além. Irmãos, o nosso corpo nesse mundo físico, ele é muito limitado. Nós achamos que dominamos tudo. Mas a verdade é que está passando aqui no meio dessa sala aqui, diversas informações, e seu corpo infelizmente não consegue pegar nada. Quer que eu lhe diga? Está passando aqui no meio, agora, exatamente aqui no meio, sei lá, pelo menos aí uns 300 canais de televisão estão passando aqui no meio, passando pelo meio de seu corpo aí. Pelo menos uns 300 canais de televisão. Pelo menos umas 200 estações de rádio. Está passando essa informação toda. Está passando toda aqui no meio da igreja aqui. Está passando o filme do Telecine. Está passando o Jornal Nacional. Está passando William Bonner passando aqui, no meio do negócio aqui. É verdade ou é mentira? Pegue um receptor. O que é o receptor? Receptor é um aparelho que tem a capacidade de decodificar a onda que está passando aqui. E quando você liga o receptor vai pegar a imagem que está passando aqui, através de uma onda televisiva, e vai converter a imagem e vai lhe mostrar o que está passando aqui. Lembra que quando mudou o sinal da TV analógica para a TV digital, precisou comprar um o que era o conversor? Ele vai pegar um sinal diferente e vai converter para que você possa compreender aquele sinal que estava passando por ali. Você sabe quantas músicas estão passando em ondas de rádio aqui no nosso meio e seu corpo não pode captar nenhuma delas? Já pensou se o seu corpo já viesse com um modelo agora embutido para você assistir televisão na mente? Você ia fechar o olho e ia mudando de canal aqui, ó, ia assistindo, já pensou? Mas não tem. Não tem. Irmãos, agora vem uma outra pergunta: quantos espíritos será que cabem em um corpo? Porque pelo menos na vida desse homem tinha uma legião de demônios. Não tinha um espírito. A pergunta é: será que quem tem 2, 3, 4 espíritos de demônios na vida consegue saber a hora que o demônio sai, a hora que o demônio entra, quando o demônio fala? Será que a pessoa, o próprio hospedeiro do demônio, ele consegue saber que tem um demônio na vida dele? Tem um demônio morando no corpo dele? Irmãos, preste atenção. Existe uma força que está atuando aqui, solta aí no mundo. Na rua aí deve ter demônio andando por tudo que é lugar. Tem demônio, você precisa entender isso. Os demônios estão soltos por aí. E a Bíblia diz que eles andam vagando, como quem anda em lugares áridos, procurando um corpo para eles habitarem. Por que eles precisam de um corpo? Porque ele só pode ver o que você vê se ele estiver em um corpo. Porque o olho de um espírito não é igual ao olho de um ser humano. Ele só consegue tocar nas coisas e sentir se ele estiver usando o corpo de um ser humano. Em forma de espírito, as leis da física que se aplicam a um corpo físico não são as mesmas que se aplicam a um espírito. Porque o corpo espiritual é um, o corpo material é outro. Disse o apóstolo Paulo. Existe corpo espiritual e existe corpo físico, corpo material. O que é que Paulo está dizendo? Que o espírito ele é um corpo. Se ele é um corpo, ele tem matéria.
pode ser uma matéria que o meu corpo não é capaz de compreender, não é capaz de ver, não é capaz de pegar, mas ele existe, ele se move, ele mexe nos elementos da natureza, ele domina fogo, ele domina vento, ele domina água. Para quem gosta de assistir o desenhozinho de Avatar, aquilo ali tem mais a revelação do inferno do que o que você pensa. Não é Avatar? Espírito do mestre do ar, isso está na Bíblia. E é um demônio. E é um demônio. Irmãos, a verdade é, como é que nós vamos então identificar essas coisas? Aqui eu preciso que você compreenda uma primeira delas. Paulo, em Gálatas 5, no verso 16 ao 21, vai dizer assim, ó: por isso eu digo, vivam pelo Espírito. Mas eu não sou corpo, eu não sou carne? Mas assim como Pedro recebeu uma revelação que veio do Espírito, a questão é que quando o meu corpo, ele se torna templo do Espírito Santo, e quando o Espírito de Deus está no meu corpo, não pode o Espírito de Satanás coabitar no meu corpo junto com o Espírito de Deus. Eu não sei lhe explicar, irmãos, como era a condição do homem em sua inteireza, em sua perfeição, antes do pecado, não sei. A Bíblia não me dá detalhes sobre isso, mas a verdade é que havia um relacionamento de intimidade do homem com Deus, que isso se quebrou de alguma forma depois do pecado. Não sei se a forma do homem antes do pecado era essa, não sei lhe dizer. A Bíblia diz que depois do pecado Deus matou animais e cobriu o homem com peles. Não sei se esse corpo, essa casca que a gente está preso hoje aqui, limitado, veio depois do pecado, é por isso que a gente morre dentro desse corpo. Não sei lhe dizer. Não sei lhe dizer se o que morreu ali no jardim, depois que Deus disse, depois que você comer, você vai morrer. A verdade é que quando a gente acha que a gente morre nesse mundo, a gente ainda não está morrendo. Porque quando você morre nesse mundo, o que é morrer nesse mundo? É você sair de dentro desse corpo. Só que esse corpo não é você. Esse corpo é apenas a carne. E a carne, a Bíblia diz, para a carne nada presta. Até esse corpo que você tem hoje, ele precisa morrer ou ser transformado, porque do jeito que você está no céu, com esse corpo você não entra. Ou você vai morrer e ressuscitar já em um novo corpo glorioso para subir, igual ao de Jesus, ou então você vai ter que ser transformado. Desse corpo que você está, eu sei que esse aí não entra no céu. Dessa forma não. Mas a Bíblia diz que todos vão ressuscitar, todos. O que é ressuscitar? É voltar a sua consciência, a sua vida novamente. Não nesse corpo, mas vão ressuscitar. E vão ressuscitar para quê? Uns para a salvação e outros para a condenação. Realidade das coisas espirituais. A realidade de que o seu espírito, a sua alma, quando sai do seu corpo, ela de alguma forma mantém a sua imagem. Como foi que aquele homem lá no inferno reconheceu Abraão? Como foi que ele reconheceu Lázaro? Porque o que tem dentro de você, que vai permanecer depois que você sair desse corpo, de alguma forma vai manter a sua projeção, vai manter quem você é. Você vai poder identificar as pessoas. É o que a Bíblia nos mostra, por relance, como por espelhos, você vai vendo essas coisas. Só que Paulo vai lhe dizer agora, olha, existe agora uma nova maneira de você viver nesse mundo. É uma maneira segura, é a única maneira que você tem para vencer. Você precisa viver pelo Espírito, esse Espírito está com E maiúsculo. Ou seja, você precisa viver debaixo da influência de um Espírito, de um único Espírito, que é o Espírito de Deus. E se você viver assim, de modo nenhum satisfarão os desejos. Olhe bem, não foram os desejos de Satanás, não foram os desejos do espírito do demônio, não foi. Você tem que viver pelo Espírito, para que você não satisfaça o desejo porque a carne deseja o que é contrário ao Espírito. E o Espírito, que Espírito é esse?
de Deus. Ele é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Eu vou entrar nas obras da carne aqui, mas antes de eu entrar nas obras da carne, olha o que Jesus disse. Vamos voltar para você entender. Você pode não ver o Espírito, você pode não tocar no Espírito, você pode não conseguir prender o Espírito, mas assim como o vento, que a maior parte dos seus sentidos vai passar despercebido com ele, mas tem sentido que você vai conseguir ouvir a manifestação quando algo sair do comum. Por quê? Porque você só ouve o barulho do vento quando ele está forte. Você não pode ouvir o barulho do vento quando ele está inerte, quando ele está parado. Você só escuta o vento quando ele está se movendo. É por isso que ele diz, você não pode dizer de onde ele vem, nem para onde vai, porque você não vê, mas você pode escutar quando ele está em movimento. Quando Satanás está quieto, se ele não estivesse fazendo nada, seria praticamente impossível você saber onde ele estava. Só que o que Jesus está dizendo é que aonde um espírito está, ele vai manifestar algo de acordo com a sua natureza. O que é que ele fala agora do homem? Qual é a natureza do homem? O homem tem duas naturezas. O homem é um ser que faz uma interligação entre o mundo do espírito e entre o mundo carnal. No processo da criação, Deus faz todos os animais, e a todos os animais ele usou apenas o poder da sua palavra, mas ele disse aos elementos: terra, produza animais. Aí o animal lá produziu, a terra produziu. Nasçam árvores, aí veio a árvore. Mas quando ele veio criar o homem, ele falou com ele mesmo: façamos o homem. Então quando ele fala com ele mesmo, ele já tinha botado lá o boneco lá da terra. Então o homem é um ser que ele tem duas naturezas. Ele tem parte da natureza de Deus, mas tem parte da natureza terrena. Essa parte da natureza divina que traz a moral, que traz o bom senso, que traz a vergonha, que mostra ao homem o que é certo. Isso, irmão, se você for estudar, você vai ver que há 500 anos atrás, 800 anos atrás, tinha muita gente procurando estudar para entender isso, para compreender se o homem ele já nasce de fato com essa razão, se o homem já tem de fato uma projeção dentro de si do certo e do errado. Isso é bíblico, porque foi exatamente o que Deus disse ao homem. Agora você se tornou como Deus, você vai ser conhecedor do bem e do mal. Você vai ter que decidir. Se você não conhecesse os dois, você não ia ter por que decidir. Mas agora que você conhece, você vai ter que decidir. Mostrando que o homem tem a percepção e compreensão. Só que o que é que Deus agora está revelando? Que o espírito que estava no homem, que era alimentado por Deus, quando o homem peca, esse espírito morre. E o homem se torna agora palco para Satanás, através dos demônios e dos seus espíritos, entrar e explorar as fraquezas da carne do homem. Por quê? Porque, irmãos, tem sentidos nessa carne, tem áreas na sua carne que são sensíveis. Você mexe nela, por exemplo, a dor. Alguém já pensou que eu ia falar de coisa boa, eu vou falar logo da dor. Você sabia que tem gente que sente dor e não sabe onde é que a dor é? Olha que interessante, tem pessoas, você pode pesquisar o que eu estou lhe dizendo, tem pessoas que têm membros amputados, o membro não está lá mais, mas ela sente a dor, como se o membro estivesse ainda naquele lugar. Tem gente que não tem pé, foi amputado o pé, e ela ainda sente coceira no pé que não está lá mais. Por quê, irmãos? Porque entenda, tudo que você sente, a dor, tem pessoa que sente muita cócegas, né? Você faz cócegas, o seu paladar, o gosto das coisas, o cheiro das coisas, tudo isso não é nada mais do que uma impregnação dos seus sentidos dentro do seu sistema nervoso. Nada disso é de verdade. Tudo isso é construído dentro da sua cabeça. Nada é real.
Tudo está sendo produzido dentro da sua mente. O que você pega e que você sente é o que você está imaginando, é o que o seu cérebro está produzindo sobre o que você está pegando. E aí eu vou entrar em temas aqui que você vai entender que são coisas que a carne do homem, quando é estimulada nessas áreas, ela produz algo que escraviza o homem, porque o homem perdeu o controle. O espírito original de controle que havia no homem, da parte de Deus, lá no Éden, morreu. A carne do homem se corrompeu e foi escravizada pelo quê? Está aqui, obras da carne. Imoralidade sexual. Irmãos, para que área mais sensível do corpo humano do que a área que envolve a sexualidade? O demônio, ele não tem órgão sexual humano, não tem. Ele não pode manifestar uma atividade sexual com uma pessoa da forma como um outro homem faria, não pode, a não ser que ele use o corpo de alguém. Por quê? Porque ele não tem os mesmos sentidos que um corpo humano tem. Não tem. Então, quando o homem, você que está dentro desse corpo, imagine se você tivesse em um corpo alienígena e que coçar a orelha você sentisse a mesma satisfação. Imagine. São coisas que a gente não para pensar, mas que são coisas tão racionais, porque elas são humanas. Tem dispositivos no seu corpo que quando você acessa eles, ele lhe dá prazer. Tem uma comida que quando você come, é diferente das outras. Você come arroz, feijão, você gosta, enche a barriga, fica bem. Mas, meu irmão, quando vem uma lasanhazinha aí, um churrasco, estrogonofe, aquele pudim depois do almoço, muqueca de camarão, todo mundo com fome no culto. Então, irmãos, há um estímulo de prazer, é prazeroso. O problema é que se nós não tivermos controle, esses estímulos eles vão transcendendo e vão trazendo sentimentos também bons e ruins. Então, você pode produzir através da sua carne, ou seja, vai manifestar através do seu corpo. Discórdia, ciúme, ira, ódio, egoísmo, inveja, embriaguez, orgias, são tudo aquilo que mexe com a sua natureza humana. E não significa que para uma pessoa manifestar qualquer coisa disso, ela precisa estar possuída por um espírito. Por quê? Porque ele está dizendo que isso é obra da carne. Jesus não atravessou o mar e encontrou o gadareno vivendo em prostituição. Ele não atravessou o mar e encontrou o demônio gadareno ali, brigando com as pessoas, com os vizinhos, não. Ele encontra uma situação totalmente diferente, porque ali o processo era de possessão demoníaca. Já havia um espírito demoníaco habitando e morando, e não eram poucos naquele corpo. E assim como o vento, quando está em movimento, você não pode ver o demônio, mas você pode ver a ação dele. Você pode perceber que tem alguma coisa sobrenatural acontecendo. E o sobrenatural, ele pode acontecer no que você vê, no que você não vê, e nos elementos da natureza. O espírito, ele pode manifestar. A questão é, quando o homem, ele se entrega aos prazeres da sua carne, ele se torna inimigo do Espírito de Deus. Por quê? Porque a Bíblia falou que o Espírito, ele vive em contenda com a carne. E eu tenho que estar o tempo inteiro fortalecendo o Espírito. E como é que eu fortaleço o Espírito? Eu tenho que fazer o que agrada a esse Espírito. Eu tenho que servir a um Espírito. Porque não existe, irmãos, vácuo no mundo espiritual. Ou você está agradando o Espírito de Deus, ou está agradando demônios. Não tem alternativa. E quando eu abro uma brecha, que eu faço pequenas coisas que vão desagradando o Espírito de Deus, eu vou devagarinho empurrando ele para fora da minha casa. Pô, Espírito de Deus, o Senhor está aqui na minha casa, mas assim,
dizer ao Senhor, a área da sala é uma área reservada para mim, eu chego cansado do trabalho, e eu vou colocar diante dos meus olhos coisas que o Senhor não gosta. Então, me espere no quarto, na hora que eu for dormir eu oro, e vou estar em comunhão com o Senhor, mas fica lá, porque agora eu vou ver um bocado de homicídio aqui, eu vou ver um bocado de coisas que o Senhor não gosta. Está aqui, obra da carne. Vou ver cena de imoralidade sexual, vou ver cena de morte, vou ver cena de embriaguez, de orgia. Eu sei que o Senhor não gosta disso, então o Senhor, por favor, me deixa aqui por enquanto, fica ali na cama, eu vou botar diante dos meus olhos tudo que o Senhor não gosta. Depois, quando eu for para o quarto, a gente volta. Esse tipo de relacionamento com Ele não vai dar certo. Entenda, irmãos. A gente consegue compreender quando alguém passa na rua com a roupa diferente, com apetrechos diferentes, você diz, ali está servindo a um espírito. Mas será que o crente se dá conta que quando ele aceita Jesus como seu Salvador e recebe o seu espírito, você se torna servo desse espírito? Nós fomos chamados para servir ao Espírito de Deus. Me tornei servo. Eu sirvo a esse Espírito de verdade? Será que eu vivo em devoção, em serviço a esse Espírito? Tem muita gente que é mentiroso, irmãos. Diz que é crente e que cheio de religiosidade, cheio de santidade, mentira. Ele tem autodisciplina, é diferente. Tem gente que consegue disciplinar a sua carne. Se impõe martírio. Sabe por quê? Porque tem gente que consegue se cortar. Tem gente que fica pendurado em gancho, eu já vi gente pendurado em gancho nas paredes. Tem gente que consegue jejuar não sei quantos dias. Tem gente que vai lá para o meio do mato, fica lá 21 dias sem comer, sem beber nada lá, pelado, largado, todo atrapalhado lá. Aquilo é o quê? Um exercício de autodisciplina. Não tem negócio de Deus ali, de espírito, nada não. É força de vontade. Os fariseus, você pensa o quê? Que eles andavam pecando, vivendo em prostituição? Vivia não, irmãos, eles eram muito disciplinados. Disciplinadíssimos. Senhor, não sou igual esse publicano aqui não, que eu jejum, eu dou o dízimo, eu manifesto através das minhas ações, obras. Só que aquilo era manifestação da vontade, não do Espírito. Não era fruto do Espírito, era fruto da vontade. Ele era feliz. A questão é só essa. O cara que deixa de praticar tudo isso por autodisciplina, a questão é, ele vive satisfeito em manifestar agora essa nova natureza? Não, porque ele faz tudo aquilo por obrigar. Mas quando eu vivo movido pelo Espírito de Deus, eu tenho um prazer em fazer a vontade de Deus. É diferente, porque agora eu estou ouvindo uma voz, eu estou sendo guiado por um Espírito, eu sei o que esse Espírito gosta, eu sei quando a minha comunhão, a minha carne consegue perceber Ele dentro de mim de uma forma mais forte. Há momentos que Ele parece que está querendo pular aqui dentro de mim, que sua carne fica numa sensibilidade ao que o Espírito está falando. Mas tem gente que leva o nome de crente, frequenta uma igreja, tem cargos importantes na igreja, mas não tem nem mais amor ao que faz para Deus, só faz para manter a posição. Por que você não sai da igreja, meu irmão? Não, porque lá eu tenho um cargo alto, se eu for para outra igreja eu vou ter que voltar para o banco de novo. Está cheio, ó irmãos. Eu falei com Paulo, mandei uma mensagem ontem para Paulo, sei lá se foi ontem, que dia foi, eu estou tão atribulado esses dias que eu não sei nem que dia é hoje mais. Foi ontem, não foi? Ontem eu entrei numa reunião, terminou lá não sei que horas, depois ainda fui falar com o missionário Alexandre, terminei de conversar com ele, já era quase 11 horas da noite. E aí, eu estava vendo um show, não vou citar quem foi o artista, mas estava vendo ali aquela encenação, uma música com a letra muito forte. A letra, primeiro foi a letra, eu estava ouvindo a música, em uma outra versão, e a letra me chamou a atenção. Eu disse, rapaz, que letra profunda é essa aqui? O que é que esse negócio está dizendo? Mexeu comigo, eu parei, estava trabalhando, parei, e aí botei a versão original da música para eu ouvir, para eu meditar e entender o que ele estava dizendo. Por isso que eu estou passando pregação para a igreja, que eu estou trabalhando, aí fico ouvindo pregação lá o dia todo. Aí
Eu passei aquela, eu vi aí que muitos irmãos assistiram, que Deus abençoe a vida de vocês, e aí eu estou lá, aí eu fui ver, rapaz, irmãos, aí está um estádio lotado mesmo, as pessoas chorando, e ouvindo aquela música, e manifestando ali e tal, e o cara lá, eu disse, rapaz, que mover, né, que bênção, assim, presta atenção, eu me imaginando lá no show, porque mexeu comigo o cá, e aí eu estou pensando, todo mundo que está ali do outro lado, está sendo movido pela mesma unção, a mesma unção, mesmo fogo ali. Irmãos, na hora, o Espírito de Deus descortinou na minha frente, assim, na hora, como se tivesse alguém por fora daquilo tudo ali, manipulando, como aqueles bonequinhos de fantoche. Tudo aquilo era armado. Eu disse, não é... Eu fui impactado com aquilo assim, eu disse, rapaz, como é isso aqui? Alguém escolheu o lugar, alguém alugou o som, alguém contratou a banda, alguém preparou os lugares, limpou o ambiente para receber as pessoas, com a única finalidade, porque aí o que foi que Deus me mostrou? Quanto cada um pagou para poder participar daquele momento? A pergunta foi essa que o Espírito me fez. Quanto cada um pagou para poder participar daquele momento? Foi de graça? Não. Foi um rateio do custo, então. Vamos lá, o irmão Jailson vai fazer uma noite de adoração ao Senhor. A gente vai alugar ali o espaço Mega Show. E o espaço não é de graça, o dono vai querer cobrar. A gente vai fazer um culto abençoado. Então, irmãos, vamos dividir o valor. Cada irmão que for para o evento paga, não é assim? Não, não é assim. Não é assim. O espaço custa 10, Jailson custa 20, aí já tem um preço de Jailson custa 10, o outro 20, mais o transporte, a gente vai cobrar 100, porque depois que terminar a festa, a gente senta para dividir o dinheiro. A finalidade toda, de todo aquele mover, é a unção que o Espírito deu ao cantor, a inspiração da música que o Espírito deu ao cantor, ser transformada agora em objeto para ganhar dinheiro. Não tem outro objetivo, irmãos, não tinha. Eu estou lhe falando porque foi uma revelação muito forte que eu recebi. Não tinha. Não estou falando que as pessoas que estavam ali não estavam sendo abençoadas. Não estou lhe dizendo que a música não veio por inspiração do Espírito de Deus. Não é isso que eu estou lhe dizendo. Eu estou lhe dizendo que depois que o Espírito deu a música, alguém pegou isso e disse, eu vou botar agora nessa embalagem, vou botar nesse formato, bota um palitozinho no cara, pinta ele direitinho, paga uma produção, bota instrumentos caros, bota as pessoas, e quando manifestar ali Deus, a gente diz, para entrar na manifestação do Espírito de Deus, tem que pagar. Para receber agora a unção de Deus, tem que pagar. E não é pouco que se paga para participar desses shows. Clama não sei das quantas, não sei o que, aviva não sei das quantas. Irmãos, se você sentar para ver como esses eventos são planejados, vocês vão ver que a finalidade é só ganhar dinheiro. Deus tem despertado isso muito forte nesse tempo. E os músicos que recebem a unção de Deus são os primeiros a se prostituírem nesse altar. Porque eles levam o que Deus deu a eles. Quem lhe deu essa música, meu filho, foi Deus. E o que é que você vai fazer com ela agora? Agora eu vou servir ao dinheiro com ela. Mas não foi Deus que lhe deu? Foi. Mas agora para ouvir a minha música tem que pagar. Deus lhe cobrou quanto para poder lhe dar essa música? Nada. Mas não foi de graça que você recebeu? Foi. Mas para ouvir eu cantar agora, tem que me dar pelo menos uma oferta aí de 10 mil. Por que é que a escassez no mundo do Espírito está por aí? Tem coisas que a gente vê, irmãos. Obras da carne não são obras do demônio, mas o demônio vai lhe incitar. Ele vai falar na sua mente. Ele vai lhe tentar. Foi por isso que Jesus disse, olhe, não espere a tentação chegar. Não queira vencer a tentação. Você vai resistir ao diabo, não é a tentação. Resista ao diabo. E ele vai fugir de você. Mas para que tudo isso aconteça, primeiro você tem que se submeter a Deus. Tiago vai dizer, cada um é tentado pelo próprio mau desejo. O diabo, ele é o tentador.
dou, mas ele só vai lhe tentar no que sua carne gosta, naquilo que você fica escravo da sua carne. Se é bebedeira, se é imoralidade, meu irmão, não sei qual é o problema, mas está aqui. Nem tudo é o demônio manifestado possuindo a pessoa, mas ele tenta. Ele vai jogar uma ideia na sua cabeça, vai lhe mostrar o que não deve. E como é que eu me protejo disso? Submetam-se a Deus. Resistam ao diabo, fugirá de vós. Como é que eu me submeto a Deus? Eu tenho que servir ao Espírito de Deus. E como é que eu sirvo ao Espírito de Deus? Eu tenho que dedicar a minha vida para esse Espírito. Quando você vem para a igreja, você vem com amor, você vem, pode fazer qualquer obra aqui na igreja, não importa o que você faz, você está servindo ao Espírito que se manifesta nessa casa. Tem um Espírito que se manifesta nessa casa, o Espírito de Deus. Tem um Espírito que habita na sua vida, o Espírito de Deus. Tem um Espírito que fala através dessa palavra, o Espírito de Deus. Não dá, irmãos, para viver no mundo achando que sua mente ela é invencível, que o seu autocontrole, que o seu não vá nessa que você vai se acabar. Você pode estar triste por uma situação e aí você vai se achegando a Deus, vai buscando a Deus. Todo mundo que busca a Deus, a Bíblia diz que quando você se aproxima, Deus vem e também habita em você. Mas aí quando tudo vai ficando bem, a gente vai facilitando daqui, vai facilitando dali. Muitas vezes quando o Espírito Santo de Deus vem, a gente percebe, mas quando ele vai embora, a gente não vê. Quando a unção do Espírito Santo veio, ele manifestou e foi aquela glória, mas quando ele foi embora, ninguém viu. Então, precisamos estar atentos, porque se nós não aprendermos aqui, eu encerro com o texto que nós lemos. Havia um demônio ali muito perigoso, porque a manifestação dele estava trazendo lucro, não estava trazendo prejuízo. Diferente da do gadareno, que estava destruindo lá a vida do rapaz em sepulcro, atormentando a cidade, esse outro demônio habitava na vida de alguém que era escravo. Porque Satanás não tem filhos, ele tem escravos. Satanás não considera ninguém, não considera criança, não considera adulto. Ele tem ódio do homem em qualquer de uma das suas fases. Ele veio para matar, roubar e destruir. Aonde ele vê, irmãos, um lugar que ele tiver a permissão de Deus para entrar e acabar com tudo, tenha certeza que a única coisa que resiste à ação de Satanás nesse mundo é o nome de Jesus. É a igreja. A única instituição que está aqui, que ainda impede de Satanás levar as pessoas vivas para o inferno, é só a misericórdia de Deus. Porque se Deus desse uma ordem, uma autorizaçãozinha mínima a ele, vai, Satanás, não levaria muito tempo para ele descer e destruir tudo que tivesse ao alcance dele. Porque agora essa é a natureza dele. Ele agora sente prazer em manifestar isso. Ele tem prazer quando ele mata. Ele tem prazer quando ele rouba. Ele sente prazer quando ele destrói. E ele vive agora em função disso. E eu que estou nesse mundo agora, preciso tomar cuidado. Porque se eu servir ao Espírito de Deus, entender a minha devoção agora a esse Espírito, que eu preciso viver em comunhão com esse Espírito, porque ele vai vir e vai habitar na minha vida. E eu vou ver os frutos, assim como eu não vejo o vento, mas quando ele se movimenta, eu posso sentir. Alguém vai passar por você e vai ver que você já não age mais como antes, que tem um espírito novo na sua vida. As coisas que lhe davam prazer antes, você vai se afastar delas, porque você vai começar a ter prazer em outras coisas, porque você está ouvindo a voz de outro espírito. A manifestação do Espírito de Deus. Mas estava dando lucro. A gente só quer mudar as coisas quando está dando prejuízo. Só está atrás de Deus quando às vezes as coisas estão dando errado. Mas estava dando certo. A cidade estava crescendo. E agora a mulher começou a fazer propaganda do pregador. Pronto. Tudo certo. A igreja, a cidade dá lucro. Eles vão pregar o evangelho e a mulher vai atrás. Ouça o que eles estão dizendo, porque são
Homens de Deus. O que é que tem de errado nisso? Paulo andava em um nível de sensibilidade espiritual, que ele compreendeu que Deus não precisa da ajuda do diabo para nada, que luz não se mistura com trevas, que a honra e a glória da pregação do evangelho tem que ser dada ao nome de Jesus. Deus não precisa de nenhuma revelação do inferno. Deus não precisa de nenhuma revelação de Satanás. Deus não precisa de... Não, pastor, mas a gente tem que trazer alguma coisinha de lá do mundo para a igreja, para entreter. Vai ficar lá fora, Satanás. Aqui é para quem quer alimentar o espírito. Se você fosse dar comida a um bocado de rato, você ia dar comida podre, estragada para rato. Mas se você for dar comida para pombas, você vai dar comida de excelência. A Bíblia diz que quando Noé abre a arca, ele solta o corvo. O corvo, quando viu os cadáveres mortos, ele ficou por lá mesmo, comendo carne podre, comendo a podridão do mundo. Mas quando ele soltou a pomba não achou aonde pousar os seus pés. Quem está aqui dentro nessa noite é porque não encontrou mais lá fora ambiente para pousar os seus pés. Enquanto tem gente aqui dentro que está se santificando, gente que está saindo de lá para entrar aqui, está se santificando, tem gente aqui dentro que está ficando, que está aqui dentro que não está aqui dentro, mas que está sendo cego por Satanás, está começando a se enrolar nas coisas do mundo, começando a ficar preso nas coisas do mundo e está perdendo o amor pela obra de Deus. Nem está vendo. Quer ver os sintomas? Começa a falar mal do pastor, começa a falar mal dos irmãos. Por quê? Porque agora ele começa a ver o que não deve. Adão vivia com Deus. O que é que Adão via? A beleza do jardim. Satanás vem, destrói a comunhão dele com Deus. O que é que ele vê? A nudez de Eva. Vamos nos consertar que está todo mundo nu aqui dentro. Pessoas, irmãos, que já foram uma bênção na mão de Deus. E você olha e diz, aquela pessoa era uma bênção. Ei, aquela pessoa, ela era usada pelo Espírito de Deus. Qualquer um que der lugar, pode ser usado pelo Espírito de Deus. Mas se você perder o Espírito, a mesma pessoa, o mesmo vaso na sua casa, que um dia você pode ter usado para servir um visitante, hoje você pode estar colocando coisas impuras nele. A mesma toalha que você enfeitava o seu banheiro no dia que você arrumava a casa toda para receber uma visita, hoje pode estar na porta de sua casa, para as pessoas entrarem e pisarem com os pés. É a mesma toalha. Fique de pé nessa noite. Nem tudo que está dando certo vem do Espírito de Deus, e nem tudo que está dando errado vem do espírito de Satanás. Nem tudo que está dando certo vem do Espírito de Deus, e nem tudo que está dando errado vem do espírito de Satanás. De quem é esse cinto aqui? Rapaz, o cinto é meu. Pois, meu irmão, o pau vai quebrar nas suas costas e estou com pena de você. Meu irmão, estou indo para Jerusalém e sei que lá me espera dores e aflição, porque quem me revelou foi o Espírito de Deus. Quem está me levando para lá é o Espírito de Deus. Está dando errado, mas é o Espírito de Deus. Aí lá na frente Paulo vai dizer, rapaz, como foi preciosa a minha prisão. Por causa dela eu pude pregar para os soldados romanos, e hoje está cheio de soldado crente lá dentro, levando a palavra de Deus onde eu não posso ir. Eles estão incendiando aqueles quartéis, estão pregando, vai chegar no imperador uma hora o evangelho, porque através das minhas prisões o Senhor está alcançando pessoas. Me alegro nelas, porque eu vi a manifestação do Espírito de Deus. Mas Paulo, e na cidade a mulher não estava dando dinheiro? Era demônio, e demônio tem que ser colocado no lugar dele. Paulo não repreendeu a mulher. A Bíblia diz que ele falou ao espírito que estava na vida daquela mulher. Que você fique atento, vigie a sua casa, vigie a sua vida, vigie seu casamento, vigie a sua família. Procure ver, irmãos, por onde é que tem uma brechinha aí, que esse rato está entrando, porque rato só precisa de um buraquinho pequeno para passar. Se você começar a discernir as coisas espiritualmente, você vai começar a ver, você vai começar a entender
coisas que você estava vivendo e não estava sabendo. Como alguém que não conhece protetor solar. Se você soltar ele no sol, ele vai ficar o dia todo, ele nem vai sentir quando o sol está queimando ele. Mas quando chegar de noite, com certeza ele não vai conseguir dormir. Já viu aqueles gringos que vêm lá de fora? Passa o dia todo na praia, de noite está vermelho igual um camarão. Ele não viu o raio solar queimando ele, mas depois ele viu as ações.